Olá, irmãos e amigos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui, irmão Alexandre, do canal Leia a Bíblia, para mais um dia de leitura e continuação da palavra do Senhor. Hoje nós iremos terminar o livro de Levítico, já o terceiro livro do Antigo Testamento, tudo bem? Iremos ler os dois últimos capítulos, que são o 26 e o 27, e depois pularemos para o Novo Testamento, para o livro de Atos, onde iremos ler o capítulo 9, do versículo 1 ao 31, certo? Hoje estamos entrando no 56º dia consecutivo de leitura da palavra. Glória a Deus. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Hoje são 28 de julho, segunda-feira, são 5h50 da manhã, estamos aqui para a gravação e perseverando para que possamos terminar este projeto de leitura da Bíblia em um ano. Tudo bem? Conto com sua ajuda, com seu apoio em orações e que o nome do Senhor seja glorificado e edificado nas nossas vidas. Que esta palavra que nós estamos lendo, ela entre pelos nossos ouvidos, caia no coração e principalmente que possamos colocar em prática na nossa vida e na vida do próximo. Certo, meus irmãos e amigos? Em breve estarei posicionando na webcam e iremos estar começando a leitura dos textos sagrados. Lembrando que a versão da minha Bíblia é versão revista e corrigida e a leitura é feita sem comentários dos textos lidos. Tudo bem? Então vamos lá, aguardem. Oremos, Pai Todo-Poderoso, a Ti toda honra, toda glória e a Ti todo louvor. Ao Deus de infinito amor e eterna misericórdia, estamos aqui para mais um dia de leitura da Tua Palavra, Senhor. Já sendo este dia o 56º consecutivo em que estamos perseverando para ler todas as Escrituras Sagradas no prazo de um ano. Muito obrigado, meu Pai, que o Senhor venha abençoar grandemente esta manhã, repreendendo toda interrupção humana ou espiritual que queira atrapalhar a leitura, Pai, desses poucos minutos da Tua poderosa palavra. Ah, meu Pai, que possamos sair vivificados. Pedimos o auxílio do Teu Santo Espírito, Pai, para nos revelar, se for a Tua vontade, o que está oculto por trás das letras sagradas. Muito obrigado, meu Pai, por tudo, pelo nosso deitar de ontem, pelo nosso levantar de hoje. E eu creio, Pai, que hoje será um dia abençoado, uma segunda-feira repleta de livramento e do Teu cuidado. Toma a frente, Pai, desta manhã. Toma a frente desta leitura. Eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, meus amigos, terminar o livro de Levítico. Dois últimos capítulos, Levítico capítulo 26 e depois Levítico capítulo 27. Levítico capítulo 26 tem como subtítulo Mandamentos, Promessas e Ameaças. Versículo 1 fala: Não farei para vós ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem estátua, nem poreis figura de pedra na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor, vosso Deus. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os fizerdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará sua novidade, e a árvore do campo dará o seu fruto. E a debulha se vos chegará a vindima, e a vindima se chegará à sementeira, e comereis o vosso pão, a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Também darei paz na terra, e dormireis seguros, e não haverá quem vos espante, e farei cessar os animais nocivos da terra. E pela vossa terra não passará espada. E perseguireis os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão um cento, e 100 de vós perseguirão 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. E para vós olharei, e vos farei frutificar, e vos multiplicarei, e confirmarei o meu concerto convosco. Comereis do depósito velho, depois de envelhecido, e tirareis fora o velho, por causa do novo, e porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará.
E andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós me sereis por povo. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei da terra dos egípcios, para que não fosseis seus escravos, e quebrei os timões do vosso jugo, e vos fiz andar direitos. Mas, se me não ouvirdes e não fizerdes todos esses mandamentos, e se rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma se enfadar dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos para invalidar o meu conserto, então eu também vos farei isto: porei sobre vós terror, a tísica e a febre ardente, que consumam os olhos e atormentem a alma, e semeareis debalde a vossa semente, e os vossos inimigos a comerão. E porei a minha face contra vós, e sereis feridos diante de vossos inimigos. E os que vos aborrecem de vós se assenhorearão, e fugireis sem ninguém vos perseguir. E, se ainda com essas coisas não me ouvirdes, então eu prosseguirei em castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Porque quebrantarei a soberba da vossa força, e farei que os vossos céus sejam como ferro, e a vossa terra como cobre. E debalde se gastará a vossa força, a vossa terra não dará a sua novidade, e as árvores da terra não darão o seu fruto. E se andardes contrariamente para comigo, e não me quiserdes ouvir, trazer-vos-ei praga 7 vezes mais, conforme os vossos pecados. Porque enviarei entre vós as feras do campo, as quais vos desfilharão, e desfarão o vosso gado, e vos apoucarão, e os vossos caminhos serão desertos. Se ainda com essas coisas não fordes restaurados por mim, mas ainda andardes contrariamente comigo, eu também convosco andarei contrariamente, e eu mesmo vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados, porque trarei sobre vós a espada, que executará a vingança do concerto, e ajuntados estarei nas vossas cidades. Então enviarei a peste entre vós, e sereis entregues na mão do inimigo. Quando eu vos quebrantar o sustento do pão, então 10 mulheres cozerão o vosso pão no forno, e tornar-vos-ão o vosso pão por peso, e comereis, mas não vos fartareis. E, se com isto me não ouvirdes, mas ainda andardes contrariamente comigo, também eu convosco andarei contrariamente em furor, e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Porque comereis a carne de vossos filhos, e a carne de vossas filhas comereis, e destruirei os vossos altos, e desfarei as vossas imagens do sol, e lançarei o vosso cadáver sobre o cadáver dos vossos deuses. A minha alma se enfadará de vós, e porei as vossas cidades por deserto, e assolarei os vossos santuários, e não cheirarei o vosso cheiro suave. E assolarei a terra, e se espantarão disso os vossos inimigos que nela morarem. E vos espalharei entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós. E a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Então a terra folgará nos seus sábados, todos os dias da sua assolação. E vós estareis na terra dos vossos inimigos. Então a terra descansará e folgará nos seus sábados. Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados, quando habitáveis nela. E, quanto aos que de vós ficarem, eu meterei tal pavor no seu coração, nas terras dos seus inimigos, que o sonido de uma folha movida os perseguirá, e fugirão como quem foge da espada, e cairão sem ninguém os perseguir. E cairão uns sobre os outros como diante da espada, sem ninguém os perseguir, e não podereis parar diante dos vossos inimigos. E perecereis entre as gentes, e a terra dos vossos inimigos vos consumirá. E aqueles que entre vós ficarem se derreterão pela sua iniquidade nas terras dos vossos inimigos, e pela iniquidade de seus pais, com eles se derreterão. Então confessarão a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, com as suas transgressões, com que transgrediram contra mim, como também confessarão que, por terem andado contrariamente para comigo, eu também andei com eles contrariamente, e os fiz entrar na terra dos seus inimigos. Se então o seu coração incircunciso se humilhar,
e tomarem por bem o castigo da sua iniquidade, também eu me lembrarei do meu concerto com Jacó, e também do meu concerto com Isaque, e também do meu concerto com Abraão me lembrarei, e da terra me lembrarei. E a terra será desamparada por eles e folgará nos seus sábados, sendo assolada por causa deles. E tomarão por bem o castigo da sua iniquidade, em razão mesmo de que rejeitaram os meus juízos, e a sua alma se enfastiou dos meus estatutos. E demais disto também, estando eles na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, nem me enfadarei deles, para consumi-los e invalidar o meu concerto com eles, porque eu sou o Senhor, seu Deus. Antes, por amor deles, me lembrarei do concerto com seus antepassados, que tirei da terra do Egito perante os olhos das nações, para lhes ser por Deus. Eu sou o Senhor. Estes são os estatutos e os juízos, e as leis que deu o Senhor entre si e os filhos de Israel, no monte Sinai, pela mão de Moisés. Vamos por último capítulo de Levítico, capítulo 27, tem como subtítulo votos particulares e a avaliação deles. Versículo 1, capítulo 27 diz: Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando alguém fizer particular voto, segundo a tua avaliação, serão as pessoas ao Senhor. Se for a tua avaliação de um varão da idade de 20 anos até a idade de 60, será a tua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Porém, se for fêmea, a tua avaliação será de 30 ciclos. E se for de 5 anos até 20, a tua avaliação num varão será de 20 ciclos, e a da fêmea de 10 ciclos. E se for de 1 mês até 5 anos, a tua avaliação de um varão será de 5 ciclos de prata, e a tua avaliação da fêmea será de 3 ciclos de prata. E se for de 60 anos e acima do varão, a tua avaliação será de 15 ciclos, e a da fêmea de 10 ciclos. Mas, se for mais pobre do que a tua avaliação, então apresentar-se-á diante do sacerdote, para que o sacerdote o avalie, conforme o que alcançar a mão do que fez o voto. O avaliará o sacerdote. E se for animal de que se oferece oferta ao Senhor, tudo quanto der dele ao Senhor será santo. Não mudará, nem o trocará, bom por mal ou mal por bom. Se, porém, em alguma maneira trocar animal por animal, o tal e o trocado serão ambos santos. E se for algum animal imundo, dos que se não oferecem oferta ao Senhor, então apresentará o animal diante do sacerdote, e o sacerdote o avaliará, seja bom ou seja mau, segundo a avaliação do sacerdote, assim será. Porém, se em alguma maneira o resgatar, então acrescentará o seu quinto, além da tua avaliação. E, quando algum santificar sua casa para ser santa ao Senhor, o sacerdote a avaliará, seja boa, seja má, como o sacerdote a avaliar, assim será. Mas, se o que santificou resgatar sua casa, então acrescentará o quinto a mais do dinheiro da tua avaliação, e será sua. Se também alguém santificar ao Senhor uma parte do campo da sua possessão, então a tua avaliação será segundo a sua semente. Um gomer de semente de cevada será avaliado por 50 ciclos de prata. Se santificar o seu campo desde o ano do jubileu, conforme a tua avaliação ficará. Mas, se santificar o seu campo depois do ano do jubileu, então o sacerdote lhe contará o dinheiro conforme os anos restantes, até o ano do jubileu, e isto se abaterá da tua avaliação. E, se aquele que santificou o campo de alguma maneira o resgatar, então acrescentará o quinto a mais do dinheiro da tua avaliação, e ficará seu. E, se não resgatar o campo, ou se vender o campo a outro homem, nunca mais se resgatará. Porém, havendo o campo saído no ano do jubileu, será santo ao Senhor, como campo consagrado. A possessão dele será do sacerdote. Este santificar ao Senhor o campo que comprou, e não for do campo da sua possessão, então o sacerdote lhe contará a soma da tua avaliação até ao ano do jubileu, e no mesmo dia dará a tua avaliação por santidade ao Senhor.
No ano do jubileu, o campo tornará aquele de quem o comprou, aquele de quem era a possessão do campo. E toda a tua avaliação se fará conforme o ciclo do santuário. O ciclo será de 20 geras. Mas o primogênito de um animal, por já ser do Senhor, ninguém o santificará. Seja boi ou gado miúdo, do Senhor é. Mas, se for de um animal imundo, o resgatará, segundo a tua estimação, e sobre ele acrescentará o seu quinto, e se não se resgatar, vender-se-á, segundo a tua estimação. Todavia, nenhuma coisa consagrada que alguém consagrar ao Senhor, de tudo que tem, de homem ou de animal, ou do campo da sua possessão, se venderá, nem resgatará. Toda coisa consagrada será uma coisa santíssima ao Senhor. Toda coisa consagrada que for consagrada do homem não será resgatada, certamente morrerá. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores são do Senhor. Santas são ao Senhor. Porém, se alguma das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará o seu quinto sobre ela. No tocante a todas as dízimas de vacas e ovelhas, de tudo o que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Não esquadrinhará entre o bom e o mal, nem o trocará. Mas, se em alguma maneira o trocar, o tal e o trocado serão santos, não serão resgatados. Estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no monte Sinai. Aleluia, glória a Deus. Livro de Levítico, terceiro livro já do Antigo Testamento, concluído para a honra e glória do Senhor. Vamos agora para o Novo Testamento. A leitura hoje se iniciará em Atos dos Apóstolos. Nós iremos ler Atos capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 31. Atos 9 tem como subtítulo a conversão de Saulo no caminho de Damasco. O versículo 1 de capítulo 9 diz o seguinte: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns naquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais, dos sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim o vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo.
e logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava Jesus, que este era o Filho de Deus. Todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome, e para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida, tomando-o de noite os discípulos, o desceram dentro de um cesto pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor, e este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome de Jesus, falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo, porém, os irmãos, o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Glória a Deus. Leitura de hoje concluída. Vamos orar agradecendo. Pai, muito obrigado. Até aqui o Senhor tem nos ajudado e concluímos nesta manhã mais um dia de leitura para a honra e glória do teu nome. Meu Deus, abençoa grandemente o dia de cada um. Aqueles que estão indo trabalhar, que estão indo para suas faculdades, colégios, aqueles que estão em alguma viagem, meu Senhor. Aqueles, meu Pai, que estão enfermos, acamados em hospitais, nas suas casas. Ah, meu Pai, vai com teu bálsamo de cura. Tem misericórdia, meu Pai, e abençoa o teu povo grandemente nesta segunda-feira. Dá livramento dentro das suas casas, dá livramento fora das suas casas. Guarda as crianças, meu Pai, pois estamos no período de férias. E todo acidente doméstico, meu Pai, que possa vir contra a vida das nossas crianças. Meu Senhor, guarda a juventude, guarda os adolescentes, guarda, meu Senhor, os idosos. Tem misericórdia, meu Pai, de todo o teu povo que está espalhado aqui pelo Brasil e pelo mundo, e que possamos, Senhor, a cada dia, te buscar e aprender mais de ti. Ah, Pai Santo e Justo, muito obrigado por tudo. Eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos agora aqui pegar nossa folhinha de controle para marcar a leitura de hoje. O 56º dia, terminamos o livro de Levítico, lemos os dois últimos capítulos, 26 e 27. Depois pulamos para Atos 9, livro do Novo Testamento, versículo 1 ao 31. Hoje, segunda-feira, 28 de julho de 2025. Glória ao nome do Senhor. Meus amigos, muito obrigado. Tenham todos um bom dia. E se o Senhor permitir, amanhã estaremos aqui para mais um dia de leitura da palavra. Amanhã estaremos começando o quarto livro do Antigo Testamento, o livro de Números. Até mais.